um indício do que pode apresentar no Mundial, já que veio com equipes fortes nos 2 jogos. Sim, Paulo, boa noite a você, ao professor Calçade, ao Bertozzi, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Dá para falar que é o único time da elite do futebol brasileiro, daqueles que já entraram em campo, e que começou a temporada, de fato. Sim. Porque é muito óbvio que o Palmeiras, primeiro o Palmeiras se representou antes, porque saiu antes de férias, e o Palmeiras inicia com um comprometimento com o jogo muito maior do que a gente vê de outras equipes, ou se algumas equipes se comprometeram com uma execução de futebol, parte coletiva, intensidade, parte física, mesmo que ainda não sejam as ideais, muito acima da média do que eu vi das outras equipes, porque o Palmeiras pensa no Mundial, não é porque o Palmeiras está preocupado em ganhar o estadual. O Palmeiras usa o estadual como um torneio de preparação, para dar ritmo aos jogadores, para testar na prática algumas coisas táticas, algumas coisas que o treinador pretende, e por isso, diante hoje de uma Ponte Preta, ganhou com muita facilidade. Enquanto não tirou, entre aspas, tirou o pé, controlou o jogo, assim, sobrando, recuperava a bola com facilidade, chegava na frente do gol com facilidade, a jogada de bola parada bem trabalhada, o contra-ataque bem trabalhado. Um time do Abel fazendo aquilo que o time do Abel faz, já num nível muito melhor do que a gente costuma ver de outras equipes, não só no início dessa temporada, como também, se a gente for lembrar de temporadas anteriores, também melhor que a média do que a gente tem assistido, porque tem que jogar o Mundial logo mais. Dia 8 estreia. Mas assim, eu até me pergunto, como é possível, Paulo Calçade? Porque os caras vieram de férias, o Palmeiras descansou menos, a temporada do Palmeiras foi árdua, né? Exigiu muito até o final, e de repente, nesses 2 primeiros jogos, principalmente no primeiro tempo de hoje, o Palmeiras apresentando um nível de intensidade surpreendente. Olá, Paulo, Birner, companheiros, Bertozzi, Jean Oddi, você que nos assiste também. Bom, o Palmeiras tem um compromisso muito claro na agenda dele. Não é Libertadores no mês de abril, para alguns talvez, vão levando estadual, mas pensando em Libertadores. E o estadual que te gera cobranças também. Mas no caso do Palmeiras, ele nem pode pensar nisso. Ele tem usado estes jogos, essas 2 vitórias, então ele já começa com 6 pontos, que é o que se poderia esperar dele, mas usando para recuperar e retomar um nível da equipe que terminou o ano. O que faz o Abel? O Abel, ele é muito objetivo, ele abraça um formato, uma plataforma que ele terminou o ano e o que deu o título da Libertadores para ele. Vai ficar agora sem tempo, falar, vamos fazer diferente. Não, você vai e abraça aquilo que você pode manejar e conduzir de uma maneira mais fácil. O time que ele escalou na final da Libertadores, que ele escalou hoje, que ele escalou domingo, é um time que você pode jogar num 3-5-2, pode jogar num 4-2-3-1, você pode ter o Scarpa numa ala, 4-3. e pode ter o Scarpa também com o Veiga, e o Rony, o Dudu e Rony. Então, isso é do jogo. E ele pode alterar, se ele encontrar alguma coisa que o faça perceber que o caminho é outro, ele pode, durante a partida, determinar isso. Mas eu vejo que ele está buscando, por exemplo, mesmo contra a Ponte, é um time. Vamos só um parênteses para entender a Ponte. A Ponte teve casos de Covid, contratou 13 jogadores, um monte de estreia, pouco tempo de treinamento. Então ele foi com um time desmembrado, sem condições. Então a Ponte marcava na linha média de meio de campo e não marcava. Então, isso foi o adversário, né? Então, quem viu o Palmeiras contra a Ponte, não vai achar que o Chelsea, se chegar a enfrentar o Chelsea, vai ser isso, tá? Agora, tem coisas que ele vai manter, como atacar uma linha alta do adversário, fez isso contra a Ponte, quando a Ponte saiu, se ferrou, né? A infiltração. Então, são coisas que você já viu contra o Flamengo, e é o jeito do Palmeiras jogar, e o Abel não inventar nada. Ele já produziu em 2021 e ele está ativando em 2022 e fez isso nesses 2 jogos do Paulista. Depois a gente pode até falar, surpreendente assim, ele escala no domingo e na quarta. Uma boa conversa. A base titular, e como é que ele vai modular isso até a viagem? Vai assim? Como é que vai ser? É uma boa conversa. Jean Oddi, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Boa noite, Birner, Calçade, Bertozzi, todo mundo que nos assiste.
Eu acho sinceramente que não dá para querer muito mais do que o Palmeiras ofereceu nesse jogo de hoje, né? Foi um primeiro tempo realmente muito bom. E aí, acho que os companheiros já falaram, né? Muito bom pela própria intensidade que o time mostrou. Que é surpreendente, não só pela, vamos dizer, capacidade física de um time que acabou de voltar de férias e que em tese não está no seu melhor momento físico, né? Em tese não, certamente não está no seu melhor momento físico. Ninguém está no melhor momento físico depois de 1 ou 2 semanas de trabalho mais intenso. Mas eu acho que é surpreendente também pelo empenho, pelo desejo, pela vontade dos jogadores dentro de campo, independentemente da questão física. Porque você vai falar, bom, mas é que o Palmeiras tem um Mundial logo aí, os caras precisam, né, brigar pela vaga nesse Mundial. Poucos, eu acho que poucos têm que brigar por uma vaga nesse time titular olhando para o Mundial de Clubes. Eu acho que boa parte deles sabe que fatalmente vai começar o jogo como titular. E mesmo assim os caras jogam para valer, os caras se empenham, os caras se aplicam num jogo de campeonato estadual, primeira fase, né, que não tem muito valor do ponto de vista esportivo. Então, acho que é legal do ponto de vista também de demonstrar, acho que, claro, o comando do Abel, que a gente já sabe, mas a concentração, o empenho, o desejo, a vontade, acho que tudo isso a gente viu na partida de hoje. Foi um time que teve volume enquanto, né, não tirou o pé, como disse o Birner, criou boas chances, exigiu ali trabalho da defesa adversária e teve como bônus, inclusive, os 2 estreantes, né, no caso do Murilo, estreante como titular, mas os 2 estreantes fazendo boas atuações, o Murilo fazendo gol, e o Lomba, que eu achei inacreditável e bizarra as críticas que ele recebeu quando foi contratado, né? Estamos falando de uma defesa que ele fez, mas foi a única defesa que ele pôde fazer e uma defesa bastante difícil de um goleiro que, sinceramente, eu não entendi as críticas feitas na contratação de um goleiro mais experiente para um time que tem o goleiro da seleção brasileira que vai estar fora o tempo todo, como se o Palmeiras pudesse escalar o Vinícius sem problema nenhum do seu time titular. Não acho que foi as demonstrações que o Vinícius deu nas partidas do último Brasileiro, então acho completamente normal a contratação do Lomba, como achei boas as outras contratações. Falta o centroavante, acho que isso ficou claro mais uma vez hoje, mas acho que esse pode ser um próximo assunto, né, Paulo? Com certeza. Oi, Léo, tudo bem? Gostou da atuação do Palmeiras também? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, boa noite, Birner, Calçade, Jean, fã do esporte, boa noite aí para todo mundo. Eu gostei, claro, o Palmeiras resolveu o jogo rápido e isso é importante no momento da temporada em que você quer estar competitivo, quer ganhar ritmo, mas também não quer se desgastar à toa, né? Então, por que nesse momento você precisaria ter um segundo tempo da mesma intensidade, do mesmo nível? Que todo mundo tem aquele medinho de lesão também, o Mundial está chegando, acho que é absolutamente natural que quando você coloca o jogo no bolso muito rápido, depois você faça aí a gestão do resultado, quem está em campo e quem está no banco também, porque o Abel Ferreira, como é que ele lidou com essa questão de botar um time forte nos 2 jogos? Usando bem o banco, né? Fazendo muitas substituições, dando chance de mais gente estrear, hoje entrou o Jailson, então no outro jogo teve Rafael Navarro, enfim, aos poucos você vai também ambientando todo mundo, o Murilo já está aí fazendo gol e o Palmeiras continua tendo um elenco forte. Falta o 9? Acho que o próprio Abel não vai negar isso e por isso ele gostaria tanto de contar com esse jogador. Mas o Rony fez o dele, né? Perdeu um outro, é verdade, mas jogando ali, acho que é o melhor que o Palmeiras pode ter hoje com o que tem à disposição. Aliás, um passe magistral, mais um do Rafael Veiga, que foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro na última temporada. Como é que você mata a charada do Palmeiras começar tão forte, voando? A temporada do Palmeiras efetivamente acabou em Montevidéu, né? Então ela não foi até dezembro. Então eu acho que nesse momento assim, o jogador aproveita as férias, mas todos eles foram muito dedicados em voltar já numa boa condição física, em se cuidar talvez aquele pouquinho mais. Quando você vira a chavinha ali sabendo que tem um objetivo muito importante perto, acho que todo mundo faz um esforço diferente do que a média do futebol brasileiro, em que os jogos realmente importantes levam um pouco mais de tempo para chegar. Então acho que isso explica até o que o Jean colocou da motivação dos jogadores, todo mundo querer fazer o melhor, porque está muito perto, né, um objetivo importante. Não é normal no futebol brasileiro você jogar um Mundial no começo da temporada,
mas dessa vez vai ser assim, né? Não vai ser igual ano passado, que o Mundial foi adiado, mas a temporada também foi adiada e o Palmeiras jogou o Mundial no meio de um monte de jogos. Agora não, né? Agora você está no começo, mas você tem que chegar forte. Talvez até quando voltar do Mundial, o Palmeiras tenha aquele momento de tirar o pé, aí sim descansar mais alguns jogadores, quase que refazer uma pré-temporada dentro do campeonato. E o torcedor vai ter que entender isso. Mas esse momento eu acho absolutamente natural que o Palmeiras leve jogos muito a sério e tente chegar ao Mundial de Clubes da melhor maneira possível. Hoje, mais uma vez, foi muito bem. Foram feitas 3 modificações na comparação com o time que foi titular no último final de semana. 2 delas forçadas por conta de seleções, né? O Everton na Brasileira e o Gomes na Paraguaia. E a troca na lateral direita, ou na ala direita. Antes Mike e depois Marcos Rocha. O resto do time foi absolutamente o mesmo. Pode estar aí, talvez, uma dúvida do Abel na lateral direita, Birner? Pode, uma dúvida ou, no mínimo, promovendo uma disputa por posição. Até porque você olha os dois jogadores, é uma questão muito de opinião, tecnicamente não tem tanta diferença assim. Eu até acho que o Marcos Rocha marca um pouquinho melhor, mesmo tendo algumas dificuldades. Acho que o Mike, no apoio, é parecido. Eu acho o Marcos Rocha um pouco mais jogador, mas essa diferença, ela não é suficiente para você falar, olha, vou colocar esse cara no jogo grande porque isso vai resolver. Eu acho que ali tem uma disputa clara entre eles. Talvez seja uma das posições, entre aspas, para o nível do Palmeiras até um pouco carente, porque você olha a zaga, o nível é mais alto, os volantes, para mim, o nível é mais alto. No ataque, para mim também, mesmo se o centroavante, o nível é mais alto. Na construção, então, ali com Veiga, Scarpa, nem se fala. E na lateral, o Palmeiras tem, para o padrão do futebol brasileiro, até a seleção tem dificuldade de achar jogadores, bons laterais, não coloca um B maiúsculo. E aí vai jogar qual tiver melhor. E o treinador precisa ver isso em campo. Então acho que ali tem mais uma disputa por posição entre eles do que uma dúvida do técnico que deve estar olhando e falando, vamos ver quem eu vou colocar, porque não é muito uma questão de característica de acordo com o nível que eles estiverem apresentando. Acho que mesmo com o Mike terminando a temporada bem, o Marcos Rocha tem uma pequena vantagem. Estava suspenso. Oi, já. Não, é bom lembrar, né, que é o que você ia falar, Paulo, o Marcos Rocha era o titular e não teria dúvida alguma de que o Marcos Rocha seria o titular na final da Libertadores se ele tivesse à disposição. Então ele foi um desfalque do Palmeiras. É verdade também que o Mike foi bem na final, ele foi bem na decisão, uma missão que não era das mais simples também, né, por ter o Flamengo quem tem daquele lado esquerdo, então ele, né, deve ter ganhado pontos, mas eu acho sempre bom lembrar, o Marcos Rocha é outro jogador que foi muito cornetado, muito criticado e que sempre nos momentos decisivos foi muito bem, né? Isso vale para a final da Libertadores anterior, vale para as decisões de Copa do Brasil, vale para os grandes jogos, basicamente. Então é aquele cara cujas cornetas eu nunca entendi tanto, mas que nas horas grandes, né, nos jogos grandes, ele acabava entregando. Por isso essa dúvida ela é completamente normal. Eu acho que aí é uma dúvida, talvez, que ele tenha tática e técnica. A questão física que vocês estavam falando, e eu concordo, eu olharia meio desconfiado para o fato, né? Como o Calçade falou, cara, você põe um time no fim de semana e repete esse time, porque ele só não repetiu o time aparentemente porque ele teve os jogadores convocados, teve alguns desfalques. Tirando isso, né? Você repete o time poucos dias depois, começo de temporada, desgaste e tal. Só que aí eu acho que a gente tem que dar o crédito para quem fez nos últimos tempos esse trabalho de maneira irrepreensível, né? Não é o técnico, não é a comissão que fez bobagens e que falou, uau, temos um jogo para rebaixar o São Paulo, né? Agora tem o jogo do Campeonato Brasileiro. Não, ele falou, esse jogo eu preciso poupar. E eu vou poupar porque eu estou pensando na decisão da Libertadores. Quer dizer, ele sempre teve os objetivos muito claros e a questão física ele sempre demonstrou ter um apreço por ela e dar uma importância considerável. Por isso eu acho que a gente talvez tenha que dar o crédito e imaginar que o plano de trabalho talvez seja, né, nesses 2 primeiros jogos ter os caras para valer, no terceiro não, e aí no quarto ter mais ou menos aquilo que a gente viu acontecer naquelas semanas que antecederam a final da Libertadores. É que está aparecendo... Então, né, e tem um outro ponto que eu acho legal colocar, Paulo. A gente falou de Marcos Rocha aqui, e o jogo de hoje, por exemplo, foram 99 toques na bola, né? Sendo 76 tentativas de passe, quer dizer, o
passou muito no pé dele, e acho que ele te oferece a possibilidade, e durante a própria Libertadores ele já mostrou isso, né? De fazer o oposto do que o Piquerez faz pelo lado esquerdo, quer dizer, fechar uma linha como zagueiro pelo lado, se for necessário, se o jogo pedir dessa maneira. Eu acho que nesse sentido pode ser até a vantagem dele sobre o Mike pela versatilidade. Porque tem um ponto que o Calçado colocou, que assim, o Palmeiras é um time que você lê a escalação, mas você tem que esperar o jogo para ler a tática, né? Mesmo dentro do jogo, com ou sem bola. Perfeito. Hoje muitas vezes não eram 3 zagueiros, porque o Piquerez com bola ele não precisava ficar, né? Ele podia se juntar ao ataque, podia participar mais à frente. Então, era um 3-4-3 ou era um 4-2-3-1? Porque o Piquerez subia e aí o Scarpa era um ponta de fato e não necessariamente um ala. Então, acho que isso é importante observar também a capacidade de cada jogador se adaptar. E acho que nesse aspecto talvez o Roger seja um jogador que vai entregar mais isso do que o Mike nessa competição, né? Sobre as escolhas, né, Calçade, e o Jean já trouxe, né, nós elogiamos muito cada movimento do Abel às vésperas da Libertadores, o que ele estava fazendo, trabalhando fisicamente e clinicamente, enfim, para que o time chegasse como chegou na final e vencesse como venceu, com direito à prorrogação e tudo. Dessa vez parece, nós não temos os índices, não sabemos se o time precisa de mais jogo, menos jogo. O Palmeiras tem vários profissionais para isso, e o Jean disse, o Palmeiras foi muito, muito correto nas escolhas antes da final da Libertadores. Mas acontece o seguinte, são 2 jogos com o time titular. Isso. Ele tem mais 2 jogos para fazer, um no final de semana, outro na terça-feira. Se ele poupar no final de semana, o que parece ser o caminho mais correto, porque senão seriam 3 jogos com o time principal, domingo, quarta e sábado. Né? Se ele não poupar sábado, domingo, quarta e sábado. 3 jogos com o time principal num espaço de menos de uma semana. Aí tudo bem, poupa na terça, evidentemente, e o time viaja mais descansado. Mas corre risco no sábado. Né? 3 jogos para quem está voltando agora de um período de férias. Quando tem muito acúmulo ao longo da temporada, a gente fala em poupar. E quando não tem, também a gente fala em poupar. Administrar carga, volume, jogos no Brasil é a coisa mais difícil que tem. Sim. Só que ele está no início de temporada. Então, dependendo de como você conduzir isso no início, você pode perder um jogador com uma contratura muscular, que é uma contusão grau 1, que é mais leve. Você pode perder o jogador para iniciar o Mundial. Ou ele interrompe a fase de preparação para tratar daquela contusão, não pode treinar, e ele está abaixo dos demais. O Palmeiras precisa chegar do ponto de vista físico inteiro para desempenhar no Mundial. Você pega os europeus, o Chelsea europeu está vindo no meio da temporada, com queixas, porque eles também estão se queixando do calendário, principalmente um clube inglês, qualquer um. Os grandes treinadores reclamam, porque é absurdo o que se faz no final do ano, que teve muito jogo adiado, Covid, mas eles vêm do período mais difícil. É muito bacana para o espetáculo, mas é péssimo para quem entende futebol e está lá dentro, né? Então, é isso que acontece com os ingleses. Agora, se você viajar recuperando o jogador no avião, é a pior coisa que tem. Claro que o Brasileirão é disputado dessa forma. Só que você não está indo aqui para Brasília, para Goiás, para Fortaleza. Exato. Você não está indo, você está indo lá para o outro lado do mundo. Se tiver um jogador que saia, você coloca para jogar na terça, viaja na quarta. O cara precisa de um pequeno tratamento, um pós-jogo. Você fala, avião. Então, não sei qual é o que se passa na cabeça do Abel. Se era forçar a barra aqui nesses 2 primeiros jogos para ativar uma série de mecanismos que a equipe já desempenha bem e depois conduzi-la para o treinamento e para os jogos, mas a estreia é dia 8. Você também, de hoje até o dia 8, você tem muita coisa. Quase 2 semanas. É muita coisa para ficar falar sem assim, jogar. não joga também. Então, são decisões muito difíceis de serem tomadas. A data é muito ruim para o time brasileiro, né, para o time sul-americano. Ela era muito ruim antes, porque o time chegava ali arrebentado do calendário, e agora é muito cedo. Na verdade, não tem mágica, não dá para preparar o time da maneira ideal. E o técnico tem que, como disse o Calçade, adotar uma estratégia. Vai forçar mais, provavelmente, ele vai colocar alguns jogadores em alguma condição de risco para tê-los no nível físico melhor no Mundial. Provavelmente, eu não tenho informação.
Mas essa é a tendência, porque a preparação não vai ser feita da maneira mais técnica possível, da maneira ideal. Porque o certo seria mais um mês prudente possível. Talvez não. Precisaria de um mês ali de pré-temporada, aí o time chega no nível razoável, vai crescendo ao longo. Quando dá 2 meses e meio, 3 meses de temporada, opa, aqui eu consegui preparar o time como é necessário e vou administrar. Não tem 3 meses. O jogo é 8 de fevereiro. E é um jogo que a torcida espera de maneira insana. Então ele vai fazer dentro de uma estratégia possível, o que é possível, e como disse o Jean, por ser o Abel, por ser a comissão técnica do Palmeiras, a gente tem que achar que vai ser feito o melhor possível.